Durante séculos, alguns rituais antigos foram tão extremos que até mesmo a arqueologia moderna evita falar sobre eles em profundidade. Não porque sejam lendas, mas porque são reais demais para parecerem verdade. Entre todos eles, existe um que desafia o instinto humano mais básico, o da sobrevivência. Um ritual que não termina com a morte, mas começa muito antes dela. No Japão antigo, em regiões montanhosas isoladas e cobertas por florestas densas, alguns monges budistas tomaram uma decisão que ainda hoje provoca desconforto. Eles escolheram desaparecer lentamente, diante do próprio corpo, de forma consciente e ritualística. Esse processo ficou conhecido como Sokushinbutsu. Sokashinbutsu significa, literalmente, tornar-se Buda em vida. Mas por trás desse nome espiritual, existe um processo físico, brutal, longo e meticulosamente planejado. Não era suicídio no sentido comum, nem execução, nem castigo. Era uma prática religiosa extrema, aceita, respeitada e até venerada por determinadas seitas. O objetivo não era morrer. O objetivo era preservar o corpo após a morte, sem embalsamamento, sem remoção de órgãos, sem técnicas artificiais. O monge acreditava que, se alcançasse a mumificação natural, teria provado sua iluminação completa. O ritual começava anos antes do fim. Não dias, não meses, mas aproximadamente 1000 dias de preparação inicial. Durante esse período, o monge abandonava qualquer alimento comum. Arroz, frutas, legumes, tudo era eliminado da dieta. Ele passava a consumir apenas sementes, nozes, raízes e cascas de árvores. Tudo combinado com caminhadas diárias exaustivas pelas montanhas. O objetivo era simples e aterrador: eliminar completamente qualquer gordura corporal. A gordura é o maior inimigo da mumificação natural. Ela retém umidade, alimenta bactérias e acelera a decomposição. Ao fim desses primeiros 1000 dias, o corpo do monge já estava irreconhecível. Magro, frágil, consumido, mas ainda vivo. Então vinha a segunda fase, mais 1000 dias, ainda mais severos. Agora, a dieta era reduzida quase exclusivamente a casca de pinheiro e raízes específicas. O corpo entrava em um estado extremo de desnutrição controlada. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. Durante essa fase, os monges ingeriam pequenas quantidades de uma bebida especial, um chá feito a partir da seiva da árvore urushi. A urushi é altamente tóxica. Ela é a mesma substância usada para produzir laca tradicional japonesa. Ingerida, causa vômitos, diarreia intensa e desidratação extrema. Mas esse sofrimento tinha uma função específica. O veneno eliminava parasitas internos e tornava o corpo impróprio para insetos e bactérias após a morte. O monge estava, lentamente, envenenando a si mesmo. Ao fim desse processo, o corpo já não funcionava como um corpo humano comum. O metabolismo estava reduzido ao mínimo. A pele colada aos ossos, os músculos atrofiados, quando o monge sentia que o fim se aproximava. Ele dava o último passo. Era levado para uma pequena câmara de pedra, subterrânea, construída especialmente para isso. O espaço mal permitia sentar em posição de lótus. Ali dentro, o monge sentava, meditava e esperava. A câmara era selada quase completamente. Restava apenas um pequeno tubo de ar e um sino todos os dias. O monge tocava o sino. Era o sinal de que ainda estava vivo. Os discípulos do lado de fora ouviam, em silêncio. Um dia, o sino parava. Quando isso acontecia, o tubo de ar era removido. A câmara era selada de vez. O corpo permanecia ali por mais 1000 dias, sem ser tocado, sem ser aberto, sem qualquer intervenção. Após esse período, a tumba era aberta, e então vinha a verdade final do ritual. Se o corpo estivesse preservado, seco, mumificado naturalmente, o monge era considerado um Sokushinbutsu, um ser iluminado, um Buda vivo que havia transcendido a carne. Se o corpo tivesse se decomposto, ele era enterrado normalmente, sem desonra,
sem punição. A tentativa em si já era considerada um ato sagrado. Pouquíssimos tiveram sucesso. Estima-se que centenas tentaram, mas menos de 30 corpos mumificados foram encontrados. E eles existem até hoje, sentados, com pele, unhas, dentes e feições preservadas, expostos em templos no Japão. A ciência moderna analisou esses corpos. Nenhum sinal de embalsamamento artificial foi encontrado. Nenhuma substância externa. Nenhuma técnica moderna a mumifica. Ocorreu exclusivamente pelas condições extremas impostas ao corpo em vida. Mas aqui surge uma questão desconfortável. Até que ponto isso pode ser considerado apenas fé? E até que ponto envolve um conhecimento profundo, quase científico, do corpo humano? Os monges sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam como eliminar gordura. Sabiam como desidratar tecidos. Sabiam como tornar o corpo hostil à decomposição. Nada disso era aleatório. Nada disso era simbólico apenas. Alguns pesquisadores levantam hipóteses ainda mais inquietantes. Será que certas ervas utilizadas tinham propriedades desconhecidas? Será que havia conhecimento empírico sobre química corporal? Ou até mesmo práticas hoje esquecidas? Documentos antigos mencionam variações do ritual que nunca foram totalmente registradas. Outras bebidas, outras raízes, outras etapas perdidas no tempo com a modernização do Japão. O Sokushimbutsu foi proibido no século XIX. A prática passou a ser vista como ilegal, mas os corpos já existentes permaneceram. Eles continuam ali, sentados, em silêncio, observando os séculos passarem. Não como múmias egípcias, envoltas em ouro, mas como testemunhos extremos da mente humana. O Sokushimbutsu não é apenas um ritual, é uma pergunta sem resposta clara. Até onde vai a fé? Onde termina o corpo? E o que acontece quando alguém decide atravessar esse limite conscientemente? Talvez o mais perturbador não seja o ritual em si, mas o fato de que ele funcionou e que ninguém, até hoje, conseguiu explicar-lo completamente.